Seguimos com o nosso Farol de Limeira. Muito obrigado, César Roberto. Agora continuo o bate-papo com a personal trainer Leilani de Paula, que já está conosco, já se preparou, já se exercitou, demorou 50 minutos para sair da cama só com exercícios e agora já está conosco mais uma vez. Leilani, seja muito bem-vinda. Não assusta o povo, não, senão esse despertar do corpo, aí eles vão desistir. É isso aí, é isso aí. 50 minutos de despertar do corpo, eles vão desistir de fazer isso pela manhã. Ainda mais que esse friozinho, né? Não tá fácil. Ai, Bom, na última terça-feira nós estávamos falando sobre autoestima e eu disse que você ia consumir logo o seu tempo na primeira pergunta e eu gostaria hoje de encaixar uma segunda que tem a ver, sim, com aquilo que a gente conversou. Leilani, a vida é muito dinâmica, né? E muitas vezes as pessoas passam por dificuldades emocionais. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, alguém que passa por alguma depressão, algum momento difícil, seja com seu companheiro, pessoas que, enfim, têm algum trauma emocional, separação, rompimento de relacionamento, etc. e tal. E aí a pessoa se desmotiva, mas quando se desmotiva, Leilani, é aí que eu quero colocar para você, seja qualquer essa situação, isso inclui atividade física também. Porque aí você fica, o que eu vou fazer na academia? Eu estou chateado, eu quero mudar minha vida, eu quero, não sei o que eu faço, eu vou procurar. E a proposta que eu faço para você hoje é exatamente essa. Como é que eu recomeço? O que você recomenda para pessoas que se afastaram temporariamente das atividades físicas porque não encontram mais prazer em fazê-las? Eu penso que isso seja algo muito difícil de ser retomado, Leilani. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. sim, Roberto, porque se ela se deprime, a depressão, ela é a falta de vitalidade. Então, não é simplesmente hoje eu estou triste, hoje eu não estou bem. É muito diferente o estado depressivo, tá? Porque é doença, tem que ser medicado, muitas vezes tem que entrar mesmo com o psiquiatra, fazendo toda ali a, a sua, a sua modulação para saber quais são os neurotransmissores ali que não estão sendo liberados, fazer realmente procurar um medicamento correspondente para aquela pessoa, né? Então, muitas vezes ela não quer se medicar, muitas vezes ela fala, eu sou contra o remédio, ok, mas em algum momento da sua vida, por você ter passado por uma fase muito difícil, então você precisa sim, porque tudo é neuroquímico, é neurotransmissores, serotonina, eu preciso, o meu corpo não vai produzir, porque o nível de estresse está muito alto. Então eu preciso levantar da cama. E às vezes esse ato de levantar da cama, não adianta alguém me puxar, ou então, ai, você tem que sair daí, não basta isso. Eu preciso de algo maior, porque realmente o corpo, ele não quer se levantar, como se ele se desligasse. Então, é um momento ali que você precisa de ajuda, a família precisa estar atento a isso. Não é simplesmente, ai, deixa ele dormir. Não basta só isso. É lógico que vai ter um momento que ela vai precisar ficar dentro do casulo dela ali, mas a atividade física é importante? É. Mas naquele primeiro momento, ela vai ficar fechada, ela vai querer ficar mais introspectiva, mas imediatamente a família precisa perceber esse movimento e já procurar um psiquiatra, já procurar uma ajuda e vai ter que entrar sim com medicamento. Porque senão fica difícil ela querer dar o primeiro passo, que é o mais difícil. Levantou, deu o primeiro passo, ali introduzir uma caminhada, tomar sol, fazer alguns movimentos que vai remeter o que ao prazer, trabalhar o lado do cérebro que vai trazer o que algo que leve ela a desenvolver alguma coisa que ela fazia na infância, na adolescência, se ela gostava de pintar, se ela gostava de fazer, mexer com as plantas, alguma coisa que vai devolvendo a essa pessoa a vontade de viver, porque realmente é o que eu falo, volto a falar, depressão é doença. E vai impactar a vida dela num todo. Ela não tem mais ânimo, energia para mais nada. Então, é uma ajuda ali da família. A família tem que estar atento a esse movimento e não deixar a pessoa sozinha, porque senão ela não vai conseguir sair desse lugar sem uma ajuda. Então, é importante isso. Antes de dar o primeiro passo, a família tem que entender que ela vai precisar de uma ajuda extra aí e vai ter que encarar o medicamento. Porque a restrição que eu vejo maior das pessoas em saírem de uma depressão é de não buscar ajuda médica na questão de tomar o remédio.
Elas não querem. E acham que a depressão vai passar por si só. Ah, eu tenho fé em Deus. Eu falei, ok, Jesus falou, está doente, procure os médicos. Então, ter fé é importante. Nutrir a sua espiritualidade é tão importante quanto fazer exercício, quanto meditar. Então, você precisa, sim, estar fazendo aí corpo, mente e espírito. Tem que estar tudo integrado aí para o movimento. Mas, em alguns momentos, não basta só ter fé. Oração é orar e ação. Você orou, mas qual é a ação? A ação é buscar o médico, buscar alguém que possa te ajudar, esse primeiro passo. Aí, energia. Esse estado depressivo drena a energia da pessoa, na sua opinião? Sim, energia vital. O que é depressão? Baixa energia vital. É Uhum. diferente de estar triste, que é uma sensação. Hoje eu estou triste, amanhã eu não estou. Então, tristeza não é depressão, é um sentimento. Você tem que. É importante validar a tristeza. Hoje estou triste, permita-se sentir isso. Estou triste, vou chorar, tal. Mas a depressão é falta de vitalidade. Eu não tenho energia para nada. E às vezes há coisas pequenas, tá, Roberto? Pequenas, como escovar um dente, pentear um cabelo, tomar um banho. A pessoa não consegue, é por isso que eu digo, nunca vire as costas uma pessoa que esteja nesse estado, porque ela precisa de ajuda, e não é frescura. Eu já ouvi muitas vezes namorados de amiga minha que falavam, ah, ela tá com frescura, depressão é falta do que fazer. Não é, gente, é uma doença. E precisa ajudar uma pessoa que esteja nesse quadro aí, porque é sério isso. Então a pessoa não, ela não está bem, ela não consegue fazer coisas que parecem simples, como o hábito de higiene pessoal. Muitas vezes a pessoa pode ficar ali a semana inteira sem tomar o banho, então ela vai precisar de ajuda. Então esses primeiros passos, não é assim, ah, vai fazer um exercício, ela não vai fazer isso, ela não está dando conta de escovar um dente. Então, é importante entender que ela vai precisar, sim, de um psiquiatra, tomar medicamento para dar o primeiro passo. Então, é muito sério isso, tá? Porque a baixa vitalidade, se você for deixando isso, vai perdurar por muito tempo e o quadro pode ser muito mais perigoso se você não tratar e se você não tiver aí a família atenta a isso. Sim, sim. E dentro da sua experiência profissional, quando você tá numa academia, por exemplo, você chega assim a perceber aquele aluno, claro, né, que não está legal ou que está precisando de uma alteração no seu próprio treino para se adaptar com essa falta de energia, algo parecido, Lenani? Sim, nós temos sempre essa baixa energia é constante. Tanto é que daí, muitas vezes, quando eu percebo, o aluno já fala, eu não estou legal, eu não tô Aham, bem. sim. Daí a gente tem que observar. Às vezes, Roberto, a distimia, eu já passei pela distimia. O que é a distimia? Também é um processo depressivo, mas ele é mais leve, ou seja, a pessoa continua sorrindo, continua realizando as suas funções, para a sociedade ela tá ótima. Ela bota a máscara lá e tá ótima. Só que ela, só por dentro, ela sabe a dor que ela carrega. Eu passei anos da minha vida assim. Tem mascarando e levando tudo num automático e sorrindo. Então, para as pessoas, assim, nossa, nem parece que você passou por isso. Eu falei, porque vocês não têm nada a ver com o meu problema. Então, quem tem que resolver o meu problema sou eu. E eu não preciso levar isso para filho, para a família. E muitas vezes você faz aquela fachada. Isso é muito comum. As pessoas estarem com distimia, não se dão conta disso, não tratam isso, porque ela continua trabalhando, ela só não, ela acha que de repente, eu tô triste, então vai levando. Então, um dos perigos, o que mais derruba sistema imunológico? É o estresse prolongado. É essa questão, a distimia é uma coisa que você vai empurrando com a barriga, entendeu? Então, o que derruba o sistema imunológico? O que derruba a sua vitalidade? É esse estresse continuado, é uma experiência não assimilada, que é pequena aqui, mas aquilo vai tomando uma proporção maior e você vai empurrando com a barriga e não quer olhar para isso. Então, eu vejo que muitas pessoas estão com problema, mas não querem fazer esse movimento de olhar para ele e resolver as questões. E aquilo está remoendo, aquilo está ganhando força dentro dela e está atrapalhando vários aspectos da vida dela, profissional, sexual, a sua autoestima, porque derrubou energia. Se você derruba essa energia vital, a sua autoestima também cai. Então, eu falei na terça-feira, são efeitos em cascata, né?
o quanto é importante manter a sua energia sexual, que ela é altamente produtiva, ela é aquela força que te coloca para a vida. E a hora que ela cai libido, cai autoestima, pode cair toda essa energia de vitalidade e depressão. Então, a gente tem que estar o tempo todo olhando para isso, e é um quadro muito comum a distimia. Você pode não estar numa cama jogado em depressão, que seria ali o fundo do poço, certo? Mas vocês podem estar caminhando para ele e não estar percebendo. Então, dentro da academia, eu vejo alunos, às vezes, partindo para o lado onde a gente já fala sobre buscar uma terapia, buscar um grupo de ajuda, começar a trabalhar mais o seu autoconhecimento, e é onde eu abordo a questão também da espiritualidade. O que você está fazendo em relação à tua espiritualidade? Porque não adianta só treinar. Treinar é só um ponto que eu preciso olhar. E o que você está fazendo em relação à sua inteligência emocional? O que você está fazendo em relação à sua espiritualidade? Então, muitas vezes, às vezes, a gente vê pessoas ratas de academia, ela tem um problema, Roberto, onde ela vai descontar? Não na terapia ou nem buscando autoconhecimento. Ela fala, minha terapia é academia, mas é uma rota de fuga. Então, ela também não está olhando para esse problema que, por enquanto, parece pequeno. Só que ela vai aumentando isso dentro dela, ela vai empurrando isso, e ela pode entrar num quadro aí de distimia, sim. Então, são coisas que a gente que tem um olhar mais sistêmico, eu observo muito o comportamento dos meus alunos. Então, eu estou todo o tempo olhando para isso, que muitas vezes uma dor do meu aluno, ela tem um fundo emocional. A compulsão de um aluno alimentar, ela tem aquela fome emocional, ela não está com fome, ela está buscando algo para nutrir o vazio interno. E isso atrapalha todo o processo do treinamento físico dela. Ela está se sabotando diariamente. E às vezes ela não conta. Ela fala, não como nada. Será mesmo? Então, às vezes ela tem aquele minuto de lapso de memória, de Alzheimer momentâneo, e vai na geladeira e destrói. Ou escondido, que eu já tive uma aluna que ela comia de madrugada, para ninguém ver. Então, ela mesma vai se sabotando e vai criando uma história para contar para ela e para enganar o próprio cérebro dela, e acreditando que aquilo vai dar certo. Então, por isso que eu digo que é um momento que a gente tem que estar preocupado com o nosso comportamento. O que eu posso fazer para mudar o meu comportamento? Isso vai alimentar o quê? A minha autoestima ou derrubar ela. E a autoestima é a nossa força de ir para a vida. Eu preciso estar com autoestima e não simplesmente me encaixar num padrão estético de beleza, tá? Então é isso que eu quero que as pessoas comecem a observar esse sentimento, validar as suas emoções. Por isso que eu falo muito de construir a inteligência emocional junto com o teu físico, corpo, mente integrado ao movimento. É esse movimento que nós temos que fazer dentro das academias. Então, eu olho para o meu aluno como um ser único, integrado, um ser sistêmico, e eu tenho que validar essas emoções durante o treinamento e observar esses comportamentos ao longo da sua vida, todo o ciclo da tua vida. Aliás, seria um excelente tema, né, para a sua estreia também, que ansiosamente eu aguardo aqui para a Tribuna da Mulher, que estreia nesse domingo. Estou esperando seu texto aqui, viu, Leilani? Seria muito legal falar sobre isso, principalmente o que você falou, que também tem tudo a ver com isso na última terça-feira, né? Sobre autoestima, né? Muito importante que você nos trouxe aqui na última terça-feira. Bom, por enquanto, as novidades é que nós estreamos ontem os nossos microfones de lapela, funcionaram. Deu certo. Fizemos aqui um programa muito bacana ontem com o secretário, o professor Farid Zani, e estou esperando, Leilani. Acaba com o trampo aí e segue pro seu programa aí. Estamos aguardando. Olha, falar é mais fácil para mim. Falar é muito mais fácil do que sentar e escrever, você sabe, né? Então eu tenho a comunicação aqui é maior aqui, ó, abrindo a boca do que sentando e escrevendo, que é o tempo que a gente às vezes não tem de sentar, mas adoraria estar escrevendo as matérias para a tribuna. Mas para fechar a nossa semana aí, eu gostaria de deixar para as mulheres o seguinte: as mulheres estão tão preocupadas em serem mais sexys, ou gastam com tanta roupa, tanta coisa, e se elas entenderem que a coisa mais afrodisíaca na mulher é a autoestima. Sem dúvida. É a coisa mais afrodisíaca. Ela pode estar com a pior roupa, mas quando ela tem autoestima, isso vem de dentro para fora. É uma energia que contagia qualquer pessoa ao redor. E para isso você tem que ter essa tríade aí.
corpo, mente, espírito integrado. E olhar para dentro e não adquirir um padrão estético para se encaixar numa Exatamente. fantasia que não lhe serve. Então, para de se Exatamente. comparar com o outro, porque você é um ser único. Então, cuide e busque conhecer mais profundamente o seu ser único, existencial, na sua essência. Porque cada um é um. Então, olha aqui, que não adianta você querer comparar com a Gisele Bündchen, eu com 1,58 m, né, baixinha, perninha grossa, querer ter aquela perna comprida, aquela mulher maravilhosa e achar que eu tenho que ser igual a ela. Se eu não for igual a ela, porque é a top do mundo, eu não estou no padrão. Então, você é um ser único, mulher. Você é um ser único e você tem o essencial. Só basta acessar. E para isso é de dentro para fora. Isso vem a hora que você acessa amor próprio e autoestima, isso tá junto, não tem como dividir isso daí. Tendo amor próprio, tenho autoestima. A hora que isso aí fizer o link ali, a conexão, isso transborda para fora e não precisa estar maravilhosa, vestida na melhor grife, não precisa estar maquiada, porque isso é uma energia. E essa energia, quando ela tá bem, o cabelo tá bom, a unha tá boa, a pele tá ótima. Então não precisa nem passar creme, gente, porque é natural. Aumenta a feromônio, aumenta tudo. Então, se tem algo afrodisíaco, é a autoestima. Então, cuida dela. Perfeito, perfeito. Isso vale para os homens também. Vale para os homens também. Vale Para para os todo homens mundo. também, Tem, sim. lógico. Tá Um bom. homem com autoestima é extremamente sedutor. Não precisa nem ter lábia, viu, Roberto? Não Tá bom. precisa. Um homem com autoestima é sedutor também. Tá legal, tá legal. Elani, muito obrigado. Excelente final de semana e a gente se vê terça-feira. Valeu. Boa semana a todos, bom final de semana e tomem sol, hein? É, Vitamina D. Tomem sol, despertem o corpo, bebam água e façam ao mínimo uma caminhada aí. tá bom. Valeu.